tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, estou aqui diretamente dos estúdios do Museu Roberto Lee com o nosso podcast especial da Semana da Cultura Evangélica, que é uma realização da Prefeitura de Caçapava, juntamente com o CONSPAC, Conselho de Pastores de Caçapava. E olha só, eu estou recebendo aqui hoje um membro do CONSPAC, um grande homem de Deus, que é o pastor Rairildo. Daqui a pouco eu já vou apresentar ele para vocês. E eu quero lembrar vocês, para vocês ficarem de olho nas redes sociais da Prefeitura e também no YouTube, que nós vamos estar por lá apresentando para você tudo o que está acontecendo aqui na Semana da Cultura Evangélica. Antes de eu falar com o pastor Rairildo, vou elevar o Senhor em oração e agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso e que o Senhor te visite na tua casa e onde você estiver. Amém. Senhor, eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom e fiel. Amém, o Senhor abençoe Jesus. a cada irmão, a cada irmã que estiver assistindo, Senhor, meu Deus. esse podcast. Aquele meu irmão também que não é cristão, mas que possa ser tocado Jesus. pelo poder da presença do teu Espírito Santo que está sobre nós aqui neste lugar, porque não estamos falando nada que é sobre Pai. nós, mas Verdade. é algo sobre o Senhor. E o Senhor trabalha e faz grandes coisas. Eu Abençoa, creio, Senhor, a Jesus. nossa cidade, abençoa o CONSPAC, abençoa a Prefeitura Municipal de Caçapava. Sim, e Jesus. continua, Pai, sendo Toda a engrandecido liderança, no toda a meio de autoridade, nós, meu Pai. em nome de Jesus. Amém. E agora, para a irmã Eli não ficar falando tanto, eu vou passar a palavra para o nosso pastor Rairildo, que é o presidente do CONSPAC, que mais uma vez é o Conselho de Pastores de Caçapava. Ele vai se apresentar e falar um pouquinho do CONSPAC para nós. Tudo bem, pastor? Amém, Boa tudo noite. bem, Deus abençoe, Ellen? viu? Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. É uma alegria muito grande poder Amém. voltar, né, com o nosso CONSPAC depois de praticamente 10 anos Sim, sem a marcha para Jesus. Não foi fácil. A luta foi grande. imagino que sim. A batalha foi grande, mas o Senhor está à frente de todas elas. O Senhor tem nos sustentado e nós temos confiado no Senhor e temos derrubado algumas barreiras diante de tudo que o Senhor tem feito. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, apresentando um pouco do CONSPAC, né, o Conselho de Pastores de Caçapava, trazendo essa unidade diante de todas as igrejas, como a gente viu hoje. Isso é um divisor de água. É um momento histórico para nós. Sabemos que as igrejas têm se unido, que têm se juntado num só propósito, levantando uma bandeira que é de Cristo. Sim. Isso é importante, não olhando denominação, não olhando placa de igreja, não olhando questão de culto, de liturgia, mas proclamando Jesus como o Senhor. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar à frente do CONSPAC, né, poder, esses 2 anos que eu vou estar à frente, poder fazer um bom trabalho de unidade, de comunhão, trazer motivação, trazer entusiasmo. É isso que está faltando para o povo de Deus. E Caçapava, a gente sabe que ela é uma cidade abençoada, Sim. porque o povo de Deus tem orado, o povo de Deus tem se levantado em um propósito, a unidade. Como eu falei mais cedo, o inimigo não fica preocupado, Ellen, porque a igreja está cheia. Sim. O inimigo fica preocupado quando a igreja é unida, Sim. porque ele sabe que a força do Está crente na união. é Deus. Assim, nós não temos poder, mas o poder vem de Deus para a nossa vida. Então nós não podemos temer. E nós vamos para frente aí, em nome de Jesus. Ai, que lindo, pastor. Eu gostei muito da fala do senhor. Inclusive, eu estava pensando sobre isso também, sobre a Semana da Cultura Evangélica, uma semana que o Senhor nos proporcionou para Sim. declarar o nome dele aqui nessa cidade. Amém. E não é só um evento para nós, Sim. na verdade, já é o que nós professamos, né? Que é Isso. Jesus, que liberamos a palavra de Cristo. Verdade. E esse momento para nós cristãos, é realmente para a pessoa que chegar aqui, independente de religião, Sim. é para elas ouvir sobre Jesus, ouvir, como eu tenho falado sempre aqui nesse podcast, desde que a gente começou as gravações, é sobre o Jesus vivo, sobre a Com esperança certeza. viva. É isso aí. Ainda não acabou, há uma esperança. Verdade. Pastor, fala um pouquinho para nós da importância da Semana da Cultura para a nossa cidade. Olha, a Semana da Cultura Evangélica é importante para a cidade porque é a unidade das igrejas. Sim. Como eu falei, independente de placa. E o povo unido, a gente começa a orar e quebrar algumas amarras, algumas cadeias. É verdade. A nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as hostes espirituais. Verdade. A palavra de Deus fala isso. É uma batalha espiritual que nós vivemos. Alguns amaldiçoam, nós estamos aqui para abençoar. Então, Deus nos chamou para ser canal de bênção, como você falou. Nós temos que fazer a diferença. Sim. Aonde há treva, nós temos que levar a luz. Aonde há dor, temos a obrigação de levar
a esperança. Sim. Eu sempre falo, às vezes as pessoas comentam assim, nós temos que crescer espiritualmente. Não, nós temos dever e obrigação de sermos espirituais. O que nós precisamos crescer e conhecer é a palavra de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais próximo de Deus a gente fica. Então, essa Semana da Cultura voltando, as pessoas vão entender mais o que é o Evangelho de Deus, apresentar a pessoa bendita de Cristo, porque tem pessoas na nossa cidade que nunca ouviu falar que Jesus é Filho de Deus. Isso verdade. é um absurdo para a quantidade de igreja e anos que nós temos de cristão. Verdade. Então, a gente precisa divulgar esse Cristo vivo, como você falou. Não é um Cristo morto, é um Cristo vivo, que tem feito maravilhas no meio de nós, e nós temos a certeza absoluta, através da palavra dele, que ele vai voltar. Aleluia. Então, a nossa preocupação é com almas e vidas, independente que seja, porque Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. É verdade. Então, essa semana vai fazer uma diferença muito grande para um despertamento espiritual, para um renovo espiritual, para uma edificação, para uma reconstrução daquilo que foi quebrado há 9, 10 anos atrás, quando nós deixamos de fazer a Semana da Cultura Evangélica. Que bênção, glória a Deus. É a Semana da Cultura Evangélica sendo retomada e Caçapava sendo abençoada, para a glória de Mais Deus. Né? e mais. E essa graça que nos alcançou Sim. precisa ser levada, né, Levada. pastor? Precisa ser levada É o através de nós. testemunho. Porque foi para isso que Cristo nos levantou. Sim, sim. Independente se nós estamos na Semana da Cultura Evangélica hoje, independente, onde nós pisarmos a planta do nosso pé como cristão, Jesus tem que ser falado e mencionado. Tem que ser mencionado. Né? Então, continuando aí, ainda nisso, fala um pouquinho para nós da vida pessoal com Cristo do Senhor. Fala um pouquinho da igreja, o chamado, a Amém. vocação. Não é? Queridos, deixa eu falar para você. Eu sou de Salvador, soteropolitano. E casado há 35 anos, indo para 36. Minha esposa é Sofia Catarina, uma mulher que tem me ajudado muito. Temos 2 filhas, Bênção. a Thalita, né, a mais velha, e a Tainá. Temos 3 netos, o Guilherme, a Júlia e a Heloísa. Então, a família é abençoada. Quando ela tinha 18, eu tinha 20 anos, nós nos casamos em 90 e o Senhor falou conosco ali em Salvador. Curtimos carnaval, Olha. curtimos trio elétrico, e aos 23 anos o Senhor nos resgatou daquele lamaçal. Aleluia. E me trouxe aqui. Nessa geração toda, tivemos bastante dificuldade, muitas lutas, mas com todas as lutas, nunca desviamos da palavra de Deus, nunca saímos da igreja do Senhor. E aí, Deus nos deu uma oportunidade de vir para Caçapava, aqui em São Paulo, em 2002. Moramos em São Bernardo do Campo durante um ano, e a gente veio aqui para Caçapava, e eu era o gestor da GDK. Trabalhava com gasoduto e oleoduto, né? Então, a gente veio para cá, instalamos aqui em Caçapava como eixo. Em 1999, eu fui consagrado pastor evangelista pela Convenção Batista Missionária, uma igreja Casa da Bênção, que nós congregávamos lá. E quando a gente veio para cá, a gente ficou um pouco procurando igreja para nos adaptar. E aí Deus me levou lá para a Igreja Batista do Xangri-Lá, Igreja Batista lá do Pastor Paulo. E nós ficamos lá nesse período, e aí eu tive que fazer um novo curso lá na Palavra da Vida para ser consagrado pelo Ministério Batista Regular. Eita. E aí nós viemos para cá, e na oportunidade o Senhor nos direcionou através da vida do pastor Paulo para nós darmos continuidade à igreja que estava fechada lá na Aldeia da Serra. E começamos, eu e a Sofia, orávamos, não aparecia ninguém, e nós perseveramos que a igreja é do Senhor, pela fé, Ellen. Porque a gente fala assim, a obra é de Deus, então ele dá o material, ele dá a mão de obra. E a gente precisa confiar, né? E aí Deus começou a trabalhar e a gente começou ali a trazer o povo e o povo entender. Tivemos um momento difícil da pandemia, eu acho que foi geral, né? Todas as igrejas. Alguns irmãos saíram, alguns irmãos ficaram dispersos, não voltaram mais para a igreja. Mas é assim a história do Rai, como cristão, como pai, sofremos batalhas, mas estamos aí na luta. Glória a Deus. Caminhando. Que benção, que lindo testemunho, né, Amém, pastor? amém. O Senhor tirou, resgatou Lá do império das trevas e trouxe para a sua verdadeira maravilhosa. Amém. Com Esse certeza. é o nosso Deus. E assim como ele fez para o pastor Airildo, ele também vai fazer por você. Eu creio. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu me sinto até um pouquinho privilegiada quando eu falo com Jesus, porque Jesus me chamou com 12 anos, sozinha, fui para a igreja. Né? Então Jesus me poupou.
Verdade. Mas Jesus é maravilhoso. Ele tem um jeito certo de trabalhar. Se como ele trabalha nas nossas vidas, ele vai Trabalha trabalhar na sua também, viu, irmão? Você Só não pode crer. perder a fé. Verdade. Você tem que crer, porque Jesus é bom. O pastor Rairildo falou da vida pessoal dele com Cristo, falou da vocação. Então, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu quero falar para você que está aí comigo, me acompanhando nesse podcast, que a nossa Semana da Cultura Evangélica está a todo vapor. Amém. Tivemos a nossa abertura na Igreja Assembleia de Deus, com um grande culto, missão do pastor Esdras, na segunda-feira. Terça não tivemos trabalho. Quarta-feira tivemos o show com as cantoras que vos fala aqui. E também tivemos também a Assembleia de Deus Madureira com a orquestra e o coral. Lindo, lindo. Foi bênção de Deus. Lindo. Ainda teremos amanhã, ó, 27, 28 E e 29. no dia 29 teremos a nossa marcha para Jesus e ainda depois show com o Anne Demarque e depois com o Diego Carter. Amém. Ó, tem muita bênção, praça de alimentação no local, então tem como vir. Por favor, chame o irmão mais próximo, conta para sua família, chama o seu vizinho, Convida o chama os povo. seus parentes, né, pastor? Convida o povo. Que tá bênção. No primeiro dia aqui no Museu Roberto Lee, veio bastante gente, os irmãos vibraram junto, Amém. cantaram junto, adoraram junto, e foi bênção. Então, você tem que estar aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Rairildo, agora, o papel da cultura evangélica na cidade. Fala um pouquinho pra É gente. importantíssimo. É, Você saber a história da igreja. Cada pastor poder divulgar a história da igreja, como nasceu a igreja, como se formou a igreja, como ela chegou aqui. O papel de ajudar as famílias, uma obra social, obra espiritual. Então, assim, essa questão da igreja, da cultura evangélica, Ellen, ela vai fazer diferença. E a gente ficou muito triste esse período que nós ficamos sem realizar, Sem realizar. sabe? As pessoas precisam entender da importância dessa cultura evangélica, saber das histórias das igrejas, a Assembleia de Deus, Altar da Adoração, a CIEB, a Batista, a Quadrangular, a Presbiteriana, e o povo entender da importância não só da igreja, mas da pessoa bendita de Jesus verdade. ser apresentada, sabe? Isso Precisa. é importante. Para a gente acompanhar o que Deus fez também. Tudo. O que Deus fez. Inclusive, o senhor me fez lembrar algo agora. Não, acho que foi no mês de agosto, salvo engano, que eu fui lá na Marcha para Jesus, não, na Expo Cristã, com as meninas da cultura. Sim, E nós fomos lá na programação do Estado de São Paulo, guia turístico evangélico sim. do Estado de São São Paulo. Paulo. E fala tudo sobre os evangélicos lá. Sim. Inclusive, a Marcha para Jesus de Caçapava está lá. Sim, Está sim. lá. Amém. Então, quem vê aquele guia turístico do Estado de São Paulo, vê aonde que tem algum mover evangélico cristão. Caçapava tá tem. E nesse dia, o pastor, que é o diretor da cultura, e ele também é pastor... Pastor Roberto de Lucena. Isso, Lucena. Ele falou sobre que tinham, antigamente, os protestantes, cristãos protestantes, Sim. eles não podiam ser enterrados em terras da igreja, Sim. que predominava, né, que é católica. Verdade. Então, é uma história... evolução, né? Não é? Isso. E a gente precisa saber disso, porque não é uma coisa... É o trabalhar de Deus. né? Isso, é um mover de Mover. Deus. E que nós, cristãos, mesmo, precisamos estar a par da nossa história, né? Mas como eu até acabei de falar no show aqui, a nossa cultura é a nossa fé. A Sim. nossa cultura é ler o que está escrito na Bíblia Sim. e colocar em prática. É obedecer. Né? Obedecer. Isso aí. Né, pastor? É maravilhoso. Então, nossa, é muito lindo falar. E outra coisa, falando da Semana da Cultura Evangélica, nós estamos retomando agora. Fazem 9 anos que não acontecia. Sim. Mais uma vez, eu gostaria de mandar um abraço ao pastor Reginaldo, do IMEC. Reginaldo. Porque eu tenho... quando Ele não está aqui, Não né? está aqui. Quando eu tinha 12 anos, que eu aceitei Jesus, se ouvia pouco, naquela época de 1999. Sim. O povo não tinha muito isso, os crentes eram mais assim, né? sim. Depois, a coisa foi melhorando um pouco, vamos divulgar Jesus, e começou a aparecer a Marcha para Jesus. E aqui em Caçapava, o pioneiro foi o pastor. Reginaldo. O Reginaldo. Não tem como falar... Pastor do amor. Não tem como falar de Semana da Cultura Evangélica, de marcha, sem falar do Ele se IMEP, envolve. sem falar do Reginaldo, Sim. né? Que deu sangue É uma para fazer a marca, marcha. É uma marca. Uma Ele é marca. marca registrada. Isso.
e se intensificou. Sim. Olha agora, a gente vinha, na outra gestão passada, nós tivemos o Festival de Inverno, tivemos Sim. uma cantora para cá, então foi A Marcha pela evoluindo. Vida. E Marcha pela Vida. E agora nós temos uma semana Sim. toda para falar de Jesus. Amém. Né? É importantíssimo Então, isso. Isso é maravilhoso. Ser valorizado, né? Isso não tem preço Tem que pague. preço. Pastor, eu queria pedir mais uma coisa para o senhor. Queria que o senhor deixasse um recado, né, para aquela pessoa, talvez, que até sem intenção, parou aqui no YouTube da prefeitura, fala assim, vamos ver o que esses irmãos têm para falar. Né? Falou, pastor vai deixar um recadinho de Jesus aí para você. Gente, olha, a importância de nós servirmos a Cristo. Quando Jesus fala assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está falando de porque a sua fé é pequena. É o que ela pode desenvolver. Imagine você pegando uma semente do limão e plantar. O pé vai dar muito e grande. Vai. Imagine uma semente da jaca e você plantar e o pé vai dar muito fruto e vai crescer muito. A fé não importa se ela é pequena. É o que você pode produzir através dela. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é religião que vai levar ninguém para o céu. Quem leva é Cristo. Então, uma mensagem que eu deixo para você, cristão e não cristão, você que estão fora da igreja, que chamam você de desigrejados, não aceitem isso, não. Porque o Espírito Santo de Deus está selado para o dia da redenção. E você que não é cristão, que vai ouvir, que vai ver esse podcast, entenda da importância de servir a Cristo. Porque a alegria não é uma alegria passageira, mas a nossa alegria é eterna. Então, que você possa mudar os seus conceitos, seus valores, as suas ações, porque nós sabemos que todo mundo peca por pensamentos, atitudes e palavras. Mas o que serve para Cristo, o que importa para Cristo é o coração, com ele, que ele sonda. Então, que Deus abençoe o povo de Caçapava, as famílias de Caçapava, você que não é cristão, que você possa entender. Não dê ouvido àqueles que você vão perder a alegria, que você vão deixar de curtir a vida, não. Acredite, Jesus veio para todos. Ele ama a todos. Todos nós, independente de religião, estamos debaixo da semeadura de Deus. E a semeadura de Deus é universal. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, cedo ou mais tarde. Deus abençoe. Meus irmãos, é isso. É isso que nós queremos deixar para você. É isso que é a Semana da Cultura Evangélica. Não é o cantor evangélico, não é o pastor, é a palavra de Deus que tem que ficar marcada dentro do seu coração. Amém. Costumo dizer, pastor, às vezes no lugar que eu vou cantar, você não precisa nem lembrar da irmã Ellen, mas lembre que eu falei de Jesus para você. Amém. Não precisa lembrar do pastor Arildo, mas lembra que nós falamos de Jesus para você. Amém. Lembra que teve uma semana de cultura evangélica e Jesus foi falado. Não precisa lembrar o cantor. Lembra que Jesus foi falado, que Jesus foi glorificado, que Jesus está vivo e Ele está olhando para você agora. Amém. E Ele te ajuda. Verdade. Viu? E nós estamos juntos aqui nessa fé, lembrando você mais uma vez. Não deixe de participar conosco. É um evento aberto para toda a cidade. Uma realização da prefeitura, junto com o conselho de pastores, que tem trabalhado, né, para nós declararmos Jesus mesmo com toda a nossa fé, que essa é a nossa verdade. É importante a família estar junto. Isso. Família. Traz a família, todo mundo junto, para a glória de Deus. Ó, e esse foi o nosso primeiro dia. Fechamos com chave de ouro. Glória a com Deus. o pastor Rairildo, presidente do CONSPAC. E ao longo da semana, nós teremos as mais atrações que irão se apresentar e também irá passar por este banco aqui. Outros pastores também que fazem parte vai deixar um dedinho de prosa aqui com a gente. Tudo isso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A Semana da Cultura Evangélica começou no dia 24. Hoje começou a programação musical aqui no Museu Roberto Lee. E amanhã, no dia 27, continua, né, pastor? Continua até o dia 29, que é no sábado, quando teremos a nossa Marcha para Jesus. Amém. E também a finalização com o show da Ana Demarque e do Diego Cardi.
Glória a Deus. Para terminar, mais uma vez, pastor, convida o povo para vir e a gente já Convido. encerra, senão nós começamos a falar aqui, não para mais. Vem para cá. Família, traga a sua família. Irmãos, amigos, pastores, líderes, ministros da palavra de Deus, independente de igreja, venha participar conosco. É uma grande festa, tudo para a honra e glória do Senhor. Contamos com você e esperamos você durante essa semana para a grande marcha, para finalizarmos com chave de ouro, dia 29, em nome de Jesus. Amém. Somos boca profética para profetizar Amém. a bênção de Deus sobre a tua vida, tá bom? Então fica ligadinho nas redes sociais da prefeitura e não perca nada. E eu vou estar aqui. A irmã Ellen Carvalho vai estar aqui contando tudo para você, mostrando show, mostrando um pedacinho de cada coisa para você ficar a par de tudo e ser abençoado. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Fica na paz do Senhor. Amém? Amém.